Fala você, aqui é o canal da Who Captain, eu sou o Taino Fidelis. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fraquezas e oportunidades de AGIs, Artificial General Intelligence, como o ChatGPT. Já gravamos um vídeo sobre isso. No vídeo de hoje a gente vai explorar, deixa eu já abrir aqui para vocês e já apresentar. A gente vai explorar alguns pontos, né? Primeiro, como os humanos podem ser utilizados como treinadores e supervisores aí dessas AGIs, como elas podem se especializar em nichos específicos, como os simuladores podem ser utilizados para melhorar a precisão delas, e além disso, também abordaremos questões como testes independentes e ferramentas de comunicação mais avançadas. O primeiro tópico, humanos como treinadores e supervisores. Bom, os humanos são fundamentais na formação das AGIs, porque fornecem os dados e definem as regras que elas devem seguir. E eles são responsáveis por supervisionar os resultados gerados pelas IAs, garantindo a precisão e segurança dos mesmos. Aqui é um artigo do Matt Welch, em que ele defende aí o fim da programação como a gente conhece hoje, e defendendo aí que os humanos vão, deixa eu só fechar isso aqui, que os humanos vão passar a ter esse papel de supervisão e de treinamento dessas inteligências, né? Eles podem ser os responsáveis por escolher quais dados devem ser utilizados para treinar essas inteligências e também por definir quais os objetivos delas. Então, esse papel aí mais de treinador do que, como é hoje, de construtor ali do código final. Ele também, os humanos são responsáveis por verificar se a IA está cumprindo as suas tarefas de forma correta e segura. O único ponto que eu discordo aqui do Matt Welch é essa parte de que serão poucos exemplos para que a tarefa já seja performada da maneira correta. Eu acredito que serão mais. Então aqui ele defende aqui que o papel será mais como educar melhor a máquina do que de construir, de saber diferentes tipos de algoritmos e tal. É a opinião ali do Matt Welch. Humanos como treinadores e supervisores disso aí. Eu concordo com esse ponto. Acredito que seremos mais curadores ali de respostas, mas tem outros pontos que eu quero apontar aqui que tem a ver com isso e que eu acredito que não é uma bala de prata, né? O segundo ponto, Specialized Training in Private Datasets. As AGIs, elas são genéricas, como o nome mesmo já diz, e a gente acredita, né, que serão necessários modelos mais especializados em nichos específicos e treinados com datasets, né, com conjuntos de dados específicos e muitas vezes proprietários. Porque, por exemplo, o ChatGPT foi treinado com um dataset público ali da internet inteira, talvez alguns datasets privados comprados ali pela OpenAI, mas existem vários datasets que eles não têm acesso. Então, aí está uma oportunidade. Vamos ouvir esse vídeo aqui do Sam Altman, que é CEO da OpenAI, comentando sobre isso. What do you think the key things are, given that the large language model we provided as an API service? What are the things that you think that folks who are thinking about these kind of AI businesses should think about as how do you create an enduring, differentiated business? So, I think there will be a small handful of like fundamental large models out there that other people build on. But right now, what happens Então, que ele defende is, que terão alguns poucos modelos company makes muito large language complexos model, que pegam API, other people build on top of datasets it. gigantescos. And I think there will be a middle layer that becomes really important, where E as APIs lá no fundo que só I'm utilizam like esses skeptical of all of modelos. the startups Ele that are defende que trying to terá sort of train their own uma models. I don't think camada that's going to keep going. But what I think will intermediária. happen is there will be a whole new set of startups that take an existing very large model of the Acredito future que terão algumas startups que and pegam tune it, modelo which is not muito just grande fine-tuning like all of the things you can e do. I dão think uma there will be a lot tunada of nele, access né? Eles provided fazem to aquela create the model afinam for esse modelo. medicine or using a computer or like the kind of like friend or whatever. And then those companies will create a lot of enduring value because they will have like a special version of, they won't have to have created the base model, but they will have created something they can use just for themselves or share with others that has this unique data flywheel going
that sort of improves over time and all of that. So I think there will be a lot of value created in that middle layer. Que esses caras podem utilizar. And what do you think some of the most surprising ones will be? It's a little bit like, for example, a surprise from a couple of years ago, and we talked a little bit to Kevin Scott about this. Cara, esqueci o nome dele, mas ele é fundador do LinkedIn. Train on the internet, pergunta quais right. quais so what do you think surpresas some of ele acredita the surprises will be of you didn't realize it reached that far? I think the biggest systemic mistake in thinking people are making right now is they're like, all right, maybe I was skeptical, but this language model thing is really going to work. And sure, video too, but it's not going to be generating net new knowledge for humanity. It's just going to do what other people have done, and that's still great. That's still brings the marginal cost of intelligence very low, but it's not going to go create fundamentally new. It's not going to go cure cancer. It's not going to add to the sum total of human scientific knowledge. And that is what I think will turn out to be wrong. That most surprises novo conhecimento fundamental, assim, né? Yep. Como se ele não fosse superar o que os humanos já criam. Então, em resumo, as inteligências artificiais genéricas ou gerais podem se especializar em nichos específicos, como medicina ou finança, e ao serem treinadas por datasets proprietários. Isso pode abrir oportunidades para modelos de negócio se desenvolverem e se diferenciarem no mercado em cima dessas plataformas com modelos bem grandes de dados, enfim, como a OpenAI e como o Sam Altman acredita que vão ter mais algumas outras poucas, por ser caro, enfim, e complexo. Utilizando esses datasets, as empresas podem treinar as inteligências artificiais para serem especialistas em sua área de atuação, o que poderia garantir maior precisão e performance em tarefas específicas. Além disso, usando os dados próprios, é possível garantir privacidade dos dados e evitar que as informações confidenciais vazem. Então, seria ali um novo nicho de negócio a partir das AGIs, estão no campo ali de oportunidades. Simuladores e ciclos mais rápidos. O ponto aqui é que isso aqui também é ao mesmo tempo é uma fraqueza e uma oportunidade. Simuladores fidedignos são essenciais para que as AGIs possam se adaptar às variáveis e condições do mundo real. Depois a gente vai falar um pouco sobre oráculo de teste para encaixar tudo isso. Porque os simuladores permitem que as IAs desenvolvam heurísticas e ajustem os seus modelos, tornando-os mais eficientes e precisos. Com simuladores mais precisos, as IAs poderão testar suas habilidades em diferentes condições e ambientes virtuais, sem colocar risco humanos ou meio ambiente. Então é como se a gente, como humano, criasse um cenário, um environment, um ambiente, e nesse ambiente a gente joga todo tipo de evento que acontece e que acontecerá e aconteceria no mundo real, de forma que a gente consegue validar para uma inteligência artificial que está operando naquele ambiente em tempo real, em ciclos rápidos ali, já oferecer para ela um resultado de uma determinada ação dela, ou seja, um feedback positivo, é por aí mesmo, você fez bem, ou um feedback negativo, isso aqui geraria um erro, ou um problema, ou um bug numa aplicação, enfim, porque essas inteligências, elas aprendem dessa forma, né? Se adaptando primeiro a dados de treinamento, mas depois, quando elas são colocadas ali no mundo real, elas também aprendem de acordo com o feedback que elas recebem. E isso pode ajudar a acelerar o processo de treinamento e teste das AGIs, permitindo que elas aprendam mais rapidamente. E o Sam Altman, nessa mesma entrevista, ele fala sobre isso. Vamos ver aqui. That have been most interesting are the ones that find a way to make the cycle time super fast. And that benefits an AI that's giving you a lot of good ideas, but you've still got to test them, which is where things are right now. Ele fala que de algumas empresas que têm se beneficiado com criar esses ciclos rápidos, porque as IAs dão várias boas ideias, boas soluções, mas as empresas tendem a demorar para testá-las no mundo real. I'm a huge believer for startups that the thing you want is low costs and fast cycle times. If you have those, you can compete as a startup against the big incumbents. And so I wouldn't go pick cardiac disease is my first thing to go after right now with this kind of new kind of company. But using bio to manufacture something, that sounds great.
E aqui ele vai falar sobre simuladores. The simulators are still so bad. Simuladores ainda são muito ruins. If I were a bio meets AI startup, I would certainly try to work on that somehow. E se ele fosse de uma startup de biomedicina, ele provavelmente trabalharia nisso. Tech will help create itself. It's almost like self-improvement. Will help make the simulators significantly better. E aqui a pergunta é: people are working on that ele now. acredita que as próprias inteligências artificiais vão ajudar a construir melhores simuladores? E ele fala que tem bastante gente trabalhando nisso. O próximo ponto que eu queria abordar... Opa, vamos para o próximo. É o oráculo de teste. Um sistema de inteligência artificial geral, genérica, não pode gerar os próprios testes de precisão. Tal como um sistema de computador não pode ser ele o gerador dos próprios testes. Porque isso pode resultar em resultados enviesados e imprecisos. É necessário que os testes sejam feitos por um oráculo independente. Aqui a definição da Wikipedia, que é um mecanismo, um Oracle Test, or just Oracle, ou apenas oráculo, é um mecanismo para determinar se um teste passou ou falhou. E oráculos geralmente operam separadamente do sistema sobre teste. Só dando um geral sobre isso, que eu peguei um vídeo do YouTube de um professor Paulo Borba. Ele dá o exemplo aqui de um teste, de um sistema comum, e isso aqui é o teste, e isso aqui é o resultado esperado, né? Tem 2 estudantes, e nesse teste ele espera que o número de estudantes que tenham um determinado CPF seja 1, e nesse sistema tem 2 estudantes com o mesmo CPF, então esse teste vai falhar. E ele fala que a pergunta, né, do Oracle Test: como adivinhar as assertions, ou como adivinhar o resultado esperado para aquele teste? E daí, esse é a definição do oráculo de teste, que não é possível para que o próprio sistema defina ou determine o resultado de um teste da execução dele mesmo, né? Basicamente, esse é o oráculo de teste. E que, então, não tem uma resposta definida para isso, não é possível, ainda é um paradigma, e sim, tem algumas abordagens, algumas formas, que são, por exemplo, o oráculo de regressão, em que o oráculo, né, o resolvedor ali, o descobridor de assertions, descobridor de expected results, de resultados esperados, confere, faz uma regressão de outras execuções do sistema e compara as outras execuções. Então, se daquelas vezes deu esse resultado, então parece que agora está dando esse resultado e deu bom. Se der outras vezes deu aquele resultado e agora está dando outro, isso pode ser o sinal de que isso aqui é certo ou errado, enfim, para definir ali o certo e o errado, o esperado e o não esperado, ele compara com outras execuções do mesmo sistema, identificar onde o sistema quebra e identificar onde o sistema usa muito recurso para definir ali problemas. Mas então não tem uma resposta para isso, são apenas formas de tentar descobrir o que é um resultado esperado, porque esse é o paradigma ali, que não tem como o próprio sistema definir qual é o resultado esperado da execução dele mesmo. Então, isso é super importante para garantir a segurança e a confiabilidade das AGIs, das nossas inteligências artificiais, e que, portanto, no paradigma atual, elas não seriam capazes de gerar os próprios testes para saber se elas estão corretas ou incorretas. O que faz sentido, dado o paradoxo de Menon. Eu procurei, na verdade, por paradoxo da busca, porque o meu feeling, ao trabalhar junto com o ChatGPT como um assessor ali de desenvolvimento, para várias perguntas ele tinha resposta, mas conforme eu fui avançando em um determinado projeto, teve um momento em que o projeto já tinha um contexto maior, então já era um projeto maior, e eu já tinha feito várias alterações, e eu não conseguia saber o que perguntar para corrigir um erro que eu estava tendo. Eu não sabia onde estava o erro. Então, esse era o problema da
da pergunta, porque o que eu vou perguntar para o ChatGPT, no caso, dado que eu não sei qual é o problema. Se eu perguntar, pô, meu software está dando problema, o que é? Ele não sabe, porque ele não tem o contexto, né? Pelo menos por enquanto, não é possível jogar o projeto inteiro dentro ali do prompt de comando dele e ele entender e falar, o problema está aqui. E para softwares ainda mais complexos ou para perguntas mais complexas, isso continua sendo verdadeiro. Então, era necessário e foi necessário eu saber o que perguntar para que eu obtivesse aí sim uma resposta. Nesse caso, não foi para o ChatGPT, eu tive que ir fazendo testes e outros testes no software, consumindo conteúdo do Stack Overflow, do Google, até entender o que estava acontecendo. Então, é o processo de debug, e para daí sim eu resolver por mim mesmo, porque para aquela coisa específica não havia pergunta. Dado isso, eu comecei a procurar e eu achei algo bem filosófico sobre isso, que é o paradoxo de Menon. Menon é um diálogo socrático de Platão, escrito por Platão, e, enfim, no meio da conversa ali, Menon sugere que é impossível procurar algo que alguém não sabe, porque esse alguém vai ser incapaz de determinar se encontrou. Então, aqui tem uma explicação melhor. O Menon pergunta para o Sócrates, né? Pô, no que você não sabe, o que você põe como objeto de pergunta e tal? E se você achar o que você quer, como você vai saber de que é a coisa que você queria, mas que você não sabia? E Sócrates refaz a pergunta e tal, que é o statement, a afirmação ali do paradoxo. Um homem não pode perguntar sobre o que ele já sabe, porque isso é óbvio. Se ele perguntar sobre o que ele já sabe, não tem o motivo da pergunta, ele já sabe. E ele também não pode perguntar sobre o que ele não sabe. Por quê? Se ele pergunta sobre o que ele não sabe validar se aquela resposta é verdadeira ou falsa. Então, se ele sabe, ele não precisa da pergunta, e se ele não sabe, ele não pode. Ele não sabe o próprio sujeito do que ele está em vias de perguntar. O próprio objeto, né, o próprio assunto da questão que ele está em vias de perguntar. E aqui um vídeo explica um pouco mais didaticamente, né? Se você sabe responder uma questão, você não consegue ganhar conhecimento fazendo essa mesma questão. Mas se você não sabe a resposta de uma questão, você não vai saber, não vai reconhecer uma resposta correta se ela for dada. Porém, se você tem algum conhecimento, você pode ser capaz de falar se uma resposta é correta, mas não é capaz de falar a resposta. E daqui ele dá um exemplo básico, né? Mas o paradoxo de Menon, então, é um conceito de filosofia antiga que se relaciona com a ideia de que as pessoas sabem o que querem, mas não sabem o que perguntar para alcançar algo que elas ainda não sabem. Isso é semelhante às inteligências artificiais gerais, genéricas, onde os operadores, você que está operando o prompt de comando, precisa saber o que perguntar para obter os resultados precisos. Isso se aplica especialmente quando se trata de problemas complexos e não estruturados, onde as perguntas precisam ser formuladas de forma cuidadosa para garantir que a AGI esteja buscando a resposta correta, ou seja, você tem que guiar ela. E para guiar ela, você precisa ter conhecimento prévio, né? Então, essa aí é talvez uma fraqueza das AGIs e uma oportunidade ao mesmo tempo, porque é necessário conhecimento do operador, da inteligência artificial, para fazer a pergunta certa e para guiá-la para a resposta certa. Então, alguém que não sabe determinado assunto não vai ter capacidade de fazer a pergunta correta para ele, né? Então, é um paradoxo que eu descobri hoje, paradoxo de Menon, mas que resume ali o que eu estava pensando e trata-se sim de uma fraqueza e de uma oportunidade ao mesmo tempo para possíveis modelos de negócio que trabalhem com inteligência artificial, tais como essa que tem um conhecimento legal sobre o mundo. E por último, mas não menos importante, Design Tools
and higher bandwidth. Então, ferramentas de design e carga de banda ali, uma banda maior. Né? Tem um vídeo bem legal do Elon Musk, ele fala bastante sobre isso. Vou dar o play aqui. That's just very slow. A computer can communicate at 1 trillion bits per second, but your thumb can maybe do, I don't know, 10 bits per second or 100 if you're being generous. So some high bandwidth interface to the brain, I think, will be something that helps achieve a symbiosis and between human and machine intelligence, and maybe solves the control problem and the usefulness problem. Então, aqui o Elon Musk está defendendo o modelo de negócio da Neuralink, que tenta fazer ali uma interface homem-máquina a partir do próprio cérebro, uma conexão direta ali, e é bem interessante de uma lida sobre isso. Mas a minha ideia em trazer esse vídeo é que a comunicação com as AGIs é limitada pela capacidade de interface em linguagem natural, por exemplo, no ChatGPT, que tem um bandwidth, uma banda baixa. Então a gente tem que digitar ChatGPT, faça isso dessa forma, com esses parâmetros, com esse padrão, assumindo que você é tal tipo de pessoa, para dar uma guiada ali, uma enviesada na resposta. Então, novas ferramentas com maior bandwidth são necessárias para acelerar o processo de comunicação e aproveitar ao máximo o potencial das inteligências artificiais. Isso inclui não só a Neuralink, que é o fim de tudo, em que momento que a gente só pensa e a coisa vem. Então, um search no Google passa a ser só um pensamento, você já acessa o conhecimento humano que você quiser, mas outras ferramentas também, pelo menos nos anos atuais aí. Por exemplo, para desenvolvimento de software, uma comunicação de linguagem natural, ela pode ser lenta. Então, isso pode incluir interfaces gráficas, como ferramentas de design, tal como um Photoshop, um Figma, só que orientado ali a desenvolvimento de software. Estou dando esse exemplo de desenvolvimento de software. Tá? Comandos de voz e outros métodos de comunicação mais avançados. Além disso, interfaces com maior capacidade de banda também podem permitir que as AGIs sejam controladas de forma mais precisa e eficiente, o que vai melhorar a eficácia delas. Então, a conclusão é essa, de que a gente tem algumas oportunidades e, ao mesmo tempo, as AGIs apresentam algumas fraquezas, algumas delas que serão superadas em meses ou em poucos anos, mas algumas delas, e eu defendo ali o oráculo de Tesch, o próprio paradoxo de Menon, que demorarão algum tempo para ser resolvidas. Né? A gente ter programas que, ao mesmo tempo, desenvolvem a solução e desenvolvem o teste para a própria solução, putz, isso é algo realmente incrível no dia de hoje. Incrível na raiz da palavra ali, de que é difícil de se crer, porque ainda a gente sempre vai precisar desses humanos, sempre é uma palavra muito forte, dado tudo isso que tem acontecido, mas a gente ainda depende de humanos primeiro treinando, isso pode ser que reduza com o tempo, mas principalmente validando as respostas ou criando simuladores que reflitam o mundo real, enfim, criando a infraestrutura para que essas inteligências artificiais tenham todo o input que a gente tem como humano do mundo real. Eu acredito que a gente já está caminhando para isso. Então, com o próprio Sam Altman falando, a gente precisa de simuladores melhores. Por quê? Porque a gente precisa dar mais inputs e mais outputs, o simulador, de certa forma, é o próprio teste ali. Tem estudado sobre isso, a gente fez outros vídeos sobre isso, mas o simulador, em certos pontos, eles são muito parecidos com os testes. Mas de forma que a gente provê para essas inteligências artificiais o cenário do mundo, porque daí assim elas conseguem modelar o cenário do mundo e o que é verdade, falso, o que é sucesso, o que é fracasso, e para assim elas se adaptarem. E da mesma forma que a gente está construindo formas financeiras para que esses futuros agentes consigam, inclusive, negociar no mundo real, como, por exemplo, as criptomoedas. Então, num contrato do Ethereum, não é necessário você saber se aquele agente, se aquela carteira pertence a um humano ou uma inteligência artificial. Então, a partir daí, elas também já poderão ter acesso à parte financeira e fazer movimentações
poderiam ser agentes trabalhadores, né, e que ganhem o seu capital ali em cima disso, ou não. Mas, enfim, tem esses pontos em que eu acredito que não são ultrapassáveis no curto prazo, e outros pontos que eu acho que vão ser oportunidades para o curto, médio prazo, e até no longo, como as ferramentas de maior banda, e os simuladores, e os próprios treinos especializados, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, achei que ficou bem legal o conteúdo, e resumiu aí o que eu tenho entendido como oportunidades nessa nova era da inteligência artificial, como o pessoal tem comentado por aí, the age of the AIs. Talvez a gente esteja vivendo aí uma transição para uma nova era. Valeu, espero que tenham gostado do vídeo, curtam e sigam o nosso canal. Até mais.